A história de Ismael está ligada à promessa divina feita a seus pais Abrão e Sarai. Neste momento, este era o nome de Abraão e Sara, figuras centrais no desenvolvimento da fé. Este compromisso divino não só estabelece o pano de fundo para o nascimento de Ismael, mas também molda o curso da história bíblica, delineando a formação do povo de Israel. A jornada começa quando Deus chama Abrão, um ato de fé que levaria à fundação de uma grande nação. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei o teu nome e serás uma bênção. Gênesis 12, 1, 2. Este chamado não era meramente um teste de obediência, era uma promessa de bênção, não só para Abrão, mas para todas as nações da terra, através de sua descendência. Apesar dessa promessa espetacular, Abrão e Sarai enfrentam um desafio significativo: a esterilidade de Sarai. Naquela época, a incapacidade de gerar filhos era vista não apenas como uma desventura pessoal, mas também como um obstáculo ao cumprimento da promessa divina. A fé do casal na promessa de Deus é posta à prova, criando um cenário de esperança e desespero, fé e dúvida. Anos depois, com a promessa ainda não realizada, Deus reafirma seu compromisso com Abrão de uma maneira ainda mais concreta. Deus leva Abrão para fora e pede que ele observe as estrelas e tente contá-las, dizendo: assim será a tua descendência. Gênesis 15, 5. Essa reafirmação não apenas fortalece a fé de Abrão, mas também redefine a promessa, associando-a a uma visão física da incontável descendência que ele teria, apesar da idade avançada de Abrão e da esterilidade de Sarai. A promessa divina a Abrão culmina no estabelecimento de uma aliança perpétua, durante a qual Deus muda os nomes de Abrão e Sarai para Abraão e Sara, respectivamente. Não será mais chamado o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Gênesis 17, 5. Para Saraitas: e a Sarai tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Gênesis 17, 15. Essas mudanças de nome simbolizam uma nova identidade e missão divinamente ordenadas, marcando-os como ancestrais de muitas nações e reiterando a magnitude da promessa de Deus. A promessa divina a Abraão e Sara é fundamental, pois estabelece a base da relação entre Deus e o povo escolhido. Ela não apenas prenuncia o nascimento de Ismael como um precursor da promessa, mas também sinaliza a futura geração de Isaque, através de quem a aliança seria especificamente cumprida. A história de Ismael, assim, começa dentro desse quadro de fé profunda, promessas divinas e a ação contínua de Deus na história humana, preparando o terreno para os eventos que se seguiriam e que moldariam o destino de nações inteiras. Sara, buscando uma solução para a promessa divina ainda não realizada de descendência, propõe a Abraão que este tenha um filho com Agar, sua serva egípcia. Esta decisão é marcada por uma complexidade de emoções e intenções, refletindo o desejo de Sara de ver a promessa de Deus cumprida, mesmo que por meios que, retrospectivamente, trariam desafios e conflitos. Após conceber Ismael, Agar, a serva egípcia, encontra-se em uma posição vulnerável, marcada pelo tratamento duro de Sara. A tensão entre Sara e Agar culmina na fuga de Agar para o deserto, um lugar de incerteza e desespero, mas também de encontros divinos. No deserto, sentindo-se desamparada e temendo pelo futuro, Agar é visitada por um anjo do Senhor. Esse encontro é profundamente significativo, pois revela o cuidado contínuo de Deus por Agar e seu filho ainda não nascido. O anjo do Senhor não apenas oferece a Agar consolo e orientação, mas também lhe faz uma promessa extraordinária, assegurando-a de que seu filho Ismael seria o progenitor de uma grande nação. Eis que estás grávida e darás à luz um filho. Chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Gênesis 16, 11. Ismael, cujo nome significa Deus ouve, simboliza a resposta de Deus ao sofrimento e à aflição de Agar, reforçando a ideia de que nenhum de seus filhos
está além de seu cuidado e atenção. Incentivada pela promessa divina e pela garantia de proteção para seu filho, Agar retorna à casa de Abraão e Sara, onde dá à luz Ismael. O nascimento de Ismael não é apenas a concretização da promessa feita a Agar no deserto. É também um momento de realização que antecede o cumprimento mais amplo da promessa divina a Abraão de incontáveis descendentes. O nascimento de Ismael e a experiência de Agar no deserto são fundamentais para entendermos a complexidade das promessas divinas e como elas se entrelaçam com as vidas humanas. Através de Ismael, Deus demonstra sua fidelidade e sua vontade de abençoar todas as nações da terra, não apenas através de Isaque, mas também de Ismael. A história de Agar e Ismael destaca a universalidade do cuidado de Deus e o alcance de suas promessas, transcendendo barreiras e expectativas humanas. Após o nascimento de Ismael, a estrutura familiar de Abraão enfrenta desafios significativos. Ismael, filho de Abraão com Agar, a serva egípcia de Sara, torna-se o centro de crescentes tensões familiares. Sara, que inicialmente propôs a união entre Abraão e Agar como meio de cumprir a promessa divina de descendência, começa a sentir o peso das consequências de sua decisão. A situação se complica ainda mais com o anúncio divino do nascimento iminente de Isaque, o filho prometido de Abraão e Sara. A alegria pela notícia do filho prometido contrasta com a tensão existente devido à presença de Ismael. A dinâmica familiar é abalada pela rivalidade e pelo ciúme, à medida que a promessa de uma grande nação através de Isaque parece colocar Ismael em uma posição incerta. Deus, consciente das tensões dentro da família de Abraão, intervém diretamente, oferecendo orientação e promessas tanto para Ismael quanto para Isaque. Deus garante que, embora Isaque seja o filho da promessa, através do qual a aliança será estabelecida, Ismael também será abençoado e se tornará uma grande nação. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Eis que o abençoarei, o farei frutificar e multiplicarei grandemente. Ele gerará 12 príncipes e farei dele uma grande nação. Gênesis 17, 20. Esta promessa reafirma o cuidado e o propósito divino para Ismael, garantindo seu lugar dentro do plano maior de Deus. A chegada de Isaque marca um ponto de virada na história. Sara observa Ismael, percebendo uma ameaça ao futuro de Isaque. Ela pede a Abraão que expulse Agar e Ismael. Embora Abraão se entristeça com a ideia de afastar seu filho, Deus o instrui a atender ao pedido de Sara, assegurando que sua promessa para Ismael permanece firme. Não te aflijas por causa do menino e da tua serva. Atende a tudo quanto Sara te disser, porque é por meio de Isaque que será contada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma nação, por ser ele teu descendente. Gênesis 21, 12, 13. Agar e Ismael são então enviados para o deserto com provisões limitadas. Quando a água se esgota, Agar, desesperada, deixa Ismael sob um arbusto e se afasta, incapaz de assistir ao sofrimento do filho. Consumida pela tristeza, ela clama por ajuda. No momento de maior desespero, Deus ouve o choro de Ismael. Um anjo do Senhor chama Agar do céu e lhe diz: "Que tens, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Levanta-te, pega o menino e segura-o firmemente pela mão, pois dele farei um grande povo." Gênesis 21, 17, 18. Deus então revela a Agar um poço de água, salvando a vida de ambos e reafirmando a promessa feita a Ismael. Ismael cresce no deserto, tornando-se um arqueiro habilidoso. Ele se estabelece no deserto de Parã e Agar, sua mãe, lhe arranja uma esposa do Egito. O cumprimento da promessa de Deus a respeito de Ismael é evidenciado na formação de uma grande nação a partir de sua descendência. A referência ao casamento de Ismael pode ser encontrada em Gênesis 21, 21, que diz: "E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito." Este versículo destaca a continuação da vida de Ismael após ele e sua mãe terem sido enviados para o deserto por Abraão sob a direção de Deus.
e mostra a formação de sua própria família, que eventualmente levaria à grande nação que Deus prometeu fazer dos descendentes de Ismael. A promessa divina de fazer de Ismael uma grande nação se cumpriu através de seus descendentes, que se espalharam pelo Oriente Médio, cada um carregando consigo a herança de seu ancestral. Eles se tornaram mercadores, guerreiros e líderes, conhecidos por sua destreza e espírito indomável. Características herdadas de Ismael. Ismael viveu até a idade de 137 anos, deixando um legado que transcendeu as eras. Sua história é um testemunho do poder da fé, da promessa e da capacidade humana de superar adversidades. Ele não é apenas lembrado como o filho de Abraão, expulso para o deserto, mas como o fundador de uma nação, um líder cuja vida moldou o destino de muitos. A história de Ismael é um exemplo de como Deus trabalha através de todas as circunstâncias e mantém suas promessas, mesmo em situações de conflito e desespero. Além disso, Ismael é uma figura muito importante no Islã, onde ele é considerado um profeta e é reverenciado por seu papel na história da Kaaba em Meca. Se você se inspirou com essa história de fé, superação e promessas cumpridas, compartilhe com amigos e família para espalhar essa mensagem de esperança. Inscreva-se em nosso canal e deixe seu comentário abaixo para nos contar o que achou ou compartilhar insights. Esse gesto simples pode inspirar mais pessoas do que você imagina. E não pare por aqui. Temos muitos outros vídeos que exploram histórias fascinantes como esta. Dê uma olhada nos vídeos que estão aparecendo na tela agora e mergulhe mais fundo nesse maravilhoso livro que é a Bíblia. Tenha uma semana abençoada.